Olá, mulheres! Aqui é a pastora Evelyn. Nós estamos lendo o livro Mulheres com Espadas, da Lisa Bever. Nós estamos no capítulo de número 12, Espada do Silêncio. A espada do silêncio é muito bem capturada na imagem de uma espada que permanece dentro da bainha. Ela é uma espada contida, que é mantida guardada. O punho dessa espada está visível, revelando que ela pode ser segurada, mas a lâmina está escondida, mostrando que o portador escolheu mantê-la guardada. O silêncio é uma espada que não é vista por se tratar de uma palavra não falada ou uma ação não tomada. Quando o silêncio é necessário, as armas que você carrega devem permanecer guardadas. Essa espada é importante quando deixamos de lado tudo o que iríamos ou poderíamos fazer para nos salvar ou nos defender. É isso que acontece quando o corpo e a alma estão prostrados aos pés do nosso Rei. O silêncio pode significar muitas coisas. Ele pode significar que você, de fato, não tem resposta para a pergunta, para a acusação ou para o ataque. Às vezes, chegam até nós coisas que literalmente não entendemos e, portanto, não sabemos como agir. O silêncio também pode significar que você tem uma resposta, mas escolheu não dar voz a ela. Se a espada não é desembainhada, é porque algo fez com que suas mãos não se movessem. Não estou falando sobre ser tomado pelo medo, mas sim do sussurro de Deus. Deixe isso comigo. Permanecer em silêncio sempre exige mais força do que atacar. Ficar tranquilo e em silêncio é a melhor postura que podemos assumir quando precisamos ouvir algo de Deus. Há momentos nos quais essa postura é a melhor alternativa para Deus ser revelado a outras pessoas. Essas duas táticas exigem que disciplinemos nossa alma. Em nossa cultura atual, isso se chama autocontrole. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Provérbios 25, 28. Se por causa de nossas palavras ou ações descuidadas deixamos a alma desprotegida, então um período de reflexão em silêncio e arrependimento pode começar a consertar o que foi destruído. Falaremos mais sobre isso à frente. Também existem momentos em que estamos cercados por circunstâncias devastadoras que não foram causadas por nós mesmos. Obedecemos a Deus e seguimos sua liderança, e ainda assim estamos em meio a uma batalha entre luz e trevas. Talvez o melhor exemplo bíblico de uma batalha na qual as circunstâncias não estão ao seu favor e as coisas parecem mais difíceis do que você pode suportar é quando os filhos de Israel deixaram o Egito, a terra da escravidão. Após uma série de árduas mudanças e idas e vindas, de algumas pragas e negociações, Deus entrou em cena e liberou o destruidor que matou os filhos primogênitos do Egito. Um faraó enlutado libertou os israelitas para irem adorar ao seu Deus. Mas Deus novamente endureceu seu coração, e Faraó mudou de opinião, enviando todas as forças de seu exército contra os israelitas que estavam partindo do Egito. Naturalmente, os israelitas ficaram apavorados quando viram a carruagem e os cavalos indo na direção deles. Em vez de culparem Faraó, eles acusaram Moisés de levá-los ao deserto para matá-los. Tudo parecia perdido e parecia não haver jeito de se escapar. Pensando de maneira lógica, eles estavam cercados. À sua frente havia um grande mar aproximando-se e atrás deles um dos melhores exércitos do mundo, pronto para atacá-los. Aposto que você sabe que nosso maravilhoso Deus vê emboscadas nas quais não há a menor chance de se escapar como oportunidades. Israel estava exatamente onde Deus queria que ele estivesse quando Moisés declarou com firmeza. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Êxodo 14, 13 e 14. Você concorda que permanecer em silêncio é desafiador quando nos sentimos aterrorizados? Enquanto leio essas palavras, me lembro da imagem épica do filme Os 10 Mandamentos. A coluna de fogo, em forma de redemoinho, que os guiava, se moveu para trás do grupo, para bloquear o exército egípcio. Durante toda a noite, a parede de fogo manteve o exército egípcio a uma distância segura. Enquanto isso, o vento de Deus trabalhava dividindo o mar vermelho e secando o chão do mar, criando assim um caminho de escape livre da lama. Observando essa situação, penso, um grande uau para isso. Mas a maravilha desse feito não terminou aqui.
Após os israelitas terem cruzado em segurança para o outro lado, os egípcios se sentiram compelidos a seguirem o povo. No momento oportuno, Deus liberou as águas do Mar Vermelho e sepultou todo o exército egípcio em uma só tacada. Foi esse feito sem igual que inspirou Moisés e Miriam a irromperem em canção e todas as mulheres a se juntarem a eles dançando enquanto o tamborim era tocado. Pelo visto, quando o Senhor luta por você, tudo o que você precisa fazer é permanecer calmo e em silêncio até saber a hora de celebrar. Parece simples, certo? Sim, mas eu não vou dizer que é fácil. Muitas vezes me senti incrivelmente surpresa com as coisas que eu não disse. Como você sabe, muitas das batalhas que enfrentamos não envolvem um espetáculo épico de fogo e água. Não há vento dividindo um caminho através de um mar invisível. Não há coluna de fogo para iluminar nossa noite e negar o acesso do exército inimigo. Nosso inimigo não está nos perseguindo com carruagens e lanças. Os ataques são mais sutis e, na maioria das vezes, ele está armado com mentiras e palavras distorcidas, rumores que nos isolam e um medo imobilizador. A única água salgada em centenas de quilômetros talvez seja as lágrimas em seus olhos e a coluna de fogo, uma chama vacilante em nosso coração. E ainda assim recebemos a promessa de que Ele está do nosso lado. Não porque designou anjos, mas porque Ele é a nossa retaguarda. Temos a garantia de que Ele nunca nos deixará nem nos abandonará. Vamos olhar para a demonstração de Moisés por alguns outros ângulos. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e observem o Eterno realizar hoje sua obra de salvação a favor de vocês. Olhem bem para os egípcios hoje, porque vocês não vão tornar a vê-los. O Eterno guerreará por vocês. Quanto a vocês, calem a boca. Êxodo 14, 13, 14, versão A Mensagem. E novamente, Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Êxodo 14, 13, 14, versão NVI. Existe um padrão recorrente aqui. Primeiro, o mais importante, não precisamos ficar com medo. Precisamos banir qualquer centelha de medo de nossa mente e não permitir que ele ofusque nosso pensamento. Há também a ordem de permanecermos firmes e seguros. Isso significa que não devemos correr, recuar ou retornar. Devemos permanecer firmes exatamente onde estamos. Com esses dois elementos em ação, estamos posicionados para ver Deus realizar um milagre. Ele nos convida a contemplar, ou melhor ainda, estarmos prontas para sermos maravilhadas à medida que testemunhamos a libertação de Deus e a salvação a nosso favor. Amo a maneira como Moisés mudou a perspectiva de uma nação através de imagens. Olhe mais uma vez para esse inimigo, porque vocês não o verão mais. E enquanto essa maravilhosa exibição do poder e da fidelidade de Deus se revela, vocês precisam estar calmos e em silêncio. Não é para ter zombaria, gritaria ou perguntas, apenas silêncio, enquanto digerimos tudo isso. Quando batalhas ou adversários são grandes demais para nós, Deus tem uma oportunidade para se fazer conhecido como libertador. Nós recuamos e Ele avança, revelando sua força, sua fidelidade e seu poder. Com esse relato de Êxodo, aprendemos que Deus endurece de forma deliberada e repetida o coração de Faraó para fazer sua glória conhecida no Egito e seu nome conhecido em toda a terra. A libertação do Egito fez Deus e seus filhos famosos. Esse único incidente revelou um Deus de força e aliança para as nações e trouxe marca de distinção sobre os descendentes de Abraão para toda a eternidade. Antes disso, Israel era uma nação escravizada, escondida dentro de um Egito livre, próspero e poderoso. Mais tarde, na história de Israel, a nação estava mais uma vez diante de circunstâncias completamente desfavoráveis, dessa vez por causa do rei da Síria. Ele convidou os filhos de Israel para entrarem em uma aliança profana com ele e prometeu pão e vinhas em abundância em uma terra de cativeiro. Observe suas ameaças e veja como essa prepotência fez com que Deus se mostrasse forte em favor de seu povo. Não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Quais são, dentre todos os deuses deste país, os que livraram a sua terra das minhas mãos
para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos. Isaías 36, do 18 ao 20. De que maneira o rei Ezequias disse para seu povo responder a esse conquistador arrogante e cruel. Eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei, dizendo, não lhe respondereis. Isaías 36, 21. Só porque o povo estava em silêncio, isso não quer dizer que não estava consternado. Após deixarem a presença desse rei ameaçador, eles rasgaram as roupas em desespero e enviaram mensageiros que revelaram essas ameaças ao rei da nação deles. Ezequias colocou tudo isso diante do Senhor e terminou sua oração com este pedido. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Isaías 37, 20. Eu amo isso. Mostra que a batalha é muito maior do que qualquer um de nós tem a capacidade de entender. Não era um acerto de contas entre duas nações, era outra revelação do único Deus verdadeiro. Essas nações nunca se encontraram no campo de batalha, porque Deus tinha outra estratégia em mente. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. Isaías 37, 7. Aquele mesmo rei que alardeou sua reputação entre as nações foi vítima do poder de um boato. Eu amo esse exemplo porque com frequência somos tentados a tornar as batalhas pessoais respondendo a rumores, mas quando fazemos isso, perdemos até mesmo quando achamos que estamos ganhando. Lembre-se, quando Deus está ao seu lado, seu futuro é ouro. Lutas individuais. E quando batalha é pessoal? Na verdade, pergunto-me quantas vezes Deus estava armado e pronto para entrar na batalha em meu favor e eu sabotei sua libertação milagrosa com a minha boca. Para ser bem honesta, essa espada do silêncio talvez seja a que tenho mais dificuldade de usar, mesmo percebendo cada vez mais a necessidade de ser protegida por essa lâmina. Permanecer em silêncio quando ameaçada parece conflitar com a ideia de estar protegida, especialmente porque o silêncio é sempre a postura requerida quando você é acusada ou menosprezada. O livro de Provérbios nos promete: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. 26, 20. Provérbios 26, 20. O desafio é permanecer em silêncio, até que o último toco de lenha seja absolutamente consumido e o vento do tempo sopre sobre as cinzas do conflito. Algumas vezes, silêncio significa não se envolver em conversas que a colocam em risco. Outras vezes, significa se recusar a abrir a boca quando outras pessoas parecem não fechar a delas. As armas mais poderosas costumam ser as mais difíceis de usar. Nossa língua pode ser uma arma de destruição extensiva ou um agente de cura. Não estou falando de dar um gelo a alguém. Isso eu sei fazer muito bem. Estou falando sobre sair sem dizer ou fazer nada quando seu desejo é fazer e dizer tudo. Recentemente, John e eu redescobrimos o poder do silêncio. Como todo mundo, nós não estamos imunes à fofoca. As pessoas falam, às vezes de maneira maliciosa, outras elas só estão tentando resolver uma questão. Foi o que aconteceu quando fomos repetidamente questionados sobre um problema não resolvido que nos envolvia. O tópico surgiu na companhia de amigos e estranhos. A princípio, ficamos em silêncio. Depois, fomos cautelosos e até criteriosos com nossas palavras, mas à medida que a frequência e a intensidade da fofoca aumentaram, pareceu errado sermos cuidadosos com nossas palavras, quando outros estavam sendo tão descuidados com as deles. Por que não contar nosso lado da história? Certo dia aconteceu outro incidente, em minha opinião, o mais injusto até agora. Senti que um limite foi ultrapassado e decidi imediatamente falar sobre o assunto abertamente. Posso ser honesta? A princípio, falar abertamente pareceu bom. Que alívio finalmente falar o que estava em minha mente. Outras pessoas até se sentiram aliviadas por ouvirem nosso lado da história. Acredite, a sensação de alívio durou pouco, já que de alguém muito cuidadosa com suas palavras, passei rapidamente a ser alguém completamente imprudente. Era como se uma represa tivesse sido aberta e eu estivesse lutando para conseguir controlar a força da água. A questão foi se espalhando por correntezas e riachos que eu nunca intencionei que alcançasse.
Agora outras pessoas estavam nadando com dificuldade no pântano que eu havia criado e perdendo os sapatos em meio à lama que criei. Quanto maior a confusão, mais eu queria culpar a outra parte por dar início à onda de lama. Não demorou muito para eu entender que estava com a lama até os joelhos. John e eu, ambos, falamos muito e estávamos rodeados de águas barrentas. Chegamos a essa conclusão quando cada um estava em um estado diferente do país. Ligamos um para o outro e oramos juntos ao telefone. Arrependidos, nós nos desculpamos e confessamos nossos pecados o máximo que podíamos, mas a partir daquele momento passou a ser nossa nova palavra favorita. A espada do silêncio. Se ainda houvesse alguma dúvida de que tomamos a decisão certa, no dia seguinte, no culto de domingo, a dúvida foi sanada. Naquele dia recebemos um pregador convidado de quem nunca ouvi falar. Ele começou a compartilhar alguns ensinamentos brilhantes sobre Davi e Saul. Como falaram calúnias acerca de Davi para Saul, como o próprio Saul o difamou e como depois Davi foi perseguido e perdoado por Saul para ser novamente difamado e depois perseguido por Saul de caverna em caverna, esconderijo em esconderijo. Davi provou sua inocência e lealdade, e ainda assim foi novamente difamado e ridicularizado. Conheço bem a história e senti como se vivesse esse cenário repetidamente. O pregador convidado não parou por aí. Ele continuou explicando como Davi quase se tornou aquilo de que estava fugindo. Cansado de toda altercação, Davi achava que encontraria um refúgio ao proteger os homens e as ovelhas de Nabal. Davi enviou alguns dos seus jovens homens para perguntar se eles poderiam fazer parte do festival de Tosquiadela do Carneiro. A essa altura, não podemos questionar o desejo de Davi de se sentir incluído. Mas o pedido não foi bem recebido. Eles não apenas foram banidos da celebração, como também o caráter de Davi foi questionado. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltando, tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas essas palavras. 1 Samuel 25, 10, 12. Como você se sentiria? Davi foi desonrado na frente de seus homens e sua identidade e filiação foram desprezadas pela acusação de que ele era um fugitivo presunçoso. Quando Davi ouviu isso, ele se enfureceu e sua reação foi um pouco exagerada. Pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinge a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua subiram após Davi, uns 400 homens e 200 ficaram com a bagagem. 1 Samuel 25, 13. Davi tinha chegado ao limite. Ele estava cansado da acusação de ser um servo rebelde enquanto servia fielmente a Deus. Ele não fugiu, ele foi forçado a se afastar. Nabal estava prestes a trazer à tona a ira causada por anos de frustração. Davi estava tão desencorajado que até questionou as recompensas de Deus. Ora, Davi dissera, com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. 1 Samuel 25, 21 ao 22. Davi passou de ser um pastor de ovelhas zeloso para um líder que queria matar todos os que estavam difamando. O que é fácil de acontecer quando você se esquece de que a recompensa vem de Deus, não do homem. Como Davi era um líder, todos seus homens fizeram o mesmo, se colocaram ao lado do chefe ofendido. Sem hesitação ou questionamento, eles montaram os cavalos com suas espadas ao lado. O que me traz ainda um outro ponto. Simplesmente porque todos seguem a sua liderança não significa que você esteja certo. As pessoas seguem líderes e mesmo sendo Davi um grande líder, naquele momento ele precisava de sabedoria, porque estava saindo de uma fase muito difícil. Como Davi chegou a tal ponto? É possível que Davi tenha permitido que as palavras de um homem tolo tenham comprometido sua visão. Por alguma razão, esse insulto certamente quase o derrubou. Após tantos anos confiando em Deus, Davi estava prestes a resolver as coisas com as próprias mãos.
Se você não tomar cuidado, ouvir o que outras pessoas dizem sobre você pode fazê-la se esquecer de quem realmente é. Não importa quantas vezes Davi provou sua inocência a Saul, isso nunca o colocaria no trono. Não era Saul que lhe daria o trono. O reino havia sido arrancado de suas mãos. Deus estava preparando Davi ao refiná-lo através da rejeição, o mesmo teste em que Saul falhou. Todos nós sofremos críticas e calúnias. Não conheço nenhuma esfera da vida que escape da opinião dos outros. O segredo é escolher permitir que essas críticas nos refinem e não nos definam. Davi não foi ungido por Samuel para matar Saul e Nabal. Ele foi ungido para governar Israel. Ele estava prestes a ter a promessa de Deus cumprida em sua vida e quase a perdeu. Tudo porque imprudente Nabal o distraiu. Aqui está um aviso para você. Pessoas imprudentes aparecerão para desviá-la do caminho quando você estiver prestes a chegar onde Deus deseja que você esteja. O que os imprudentes dizem? Eles questionam a existência e a presença de Deus. Eles dizem coisas como: Deus não está a seu favor, ou ser fiel não vai lhe trazer nada de bom, e Deus não está trabalhando em seu favor. Assassinar os homens que ele ajudara seria uma resposta horrível à pergunta de Nabal: quem é Davi? E para quantos festivais de tosquiadela de carneiros você acha que Davi e seus homens seriam convidados após esse tipo de ataque? Acho que nenhum. Davi teria permitido que o comentário imprudente de Nabal o definisse. Graças a Deus por Abigail, uma mulher corajosa com a espada da sabedoria ao seu lado. Ela se prostrou diante de Davi, honrando assim tudo o que seu marido havia desonrado. Então ela intencionalmente lembrou a Davi quem ele era. O Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Porém a vida dos teus inimigos, este a arrojará como se atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. 1 Samuel 25, do 28 ao 31. Existem alguns ensinamentos chaves para todos nós aqui. Primeiro, apenas Deus estabelece casas. Segundo, quando vivemos sob a direção do Espírito de Deus, Ele nos protege. 3. Deus sabe como acertar as contas com nossos inimigos. 4. Nunca devemos usar nossa posição com Deus para nos proteger. 5. Não devemos fazer justiça ou lidar com questões pertinentes à salvação com as próprias mãos. Essas duas coisas pertencem a nosso Deus. Felizmente, Davi foi persuadido pelas palavras de Abigail, e ele se lembrou das mãos e das promessas de Deus sobre a vida dele. Pouco tempo depois, a viúva Abigail se tornou a noiva de Davi e o servo rejeitado se tornou rei. Um novo tipo de arma. Amadas mães, irmãs, filhas e amigas, há grande chance de alguém já tê-las insultado. Talvez você tenha sido vítima de acusações e insinuações. Há coisas para as quais você nunca é convidada? Por favor, acredite em mim, eu entendo. Mas você está realmente disposta a permitir que um insulto ou engano desencaminhe ou sabote seu propósito? Você deseja atacar, mas a espada que você agora segura, que pensou ser ungida, é na verdade chamada de vingança e não é para você usá-la. Guarde sua espada, abaixe. Você está chateada porque está caminhando junto com alguém que tem sido difamada e desonrada? Pare imediatamente. Lembre-a das promessas de Deus e diga a ela para permanecer tranquila e manter os olhos em Deus, nossa retaguarda. Minha amiga, Deus irá estabelecer sua casa e cuidar de você enquanto você avança. Não é seu papel decidir o que acontecerá com aqueles que você acredita serem seus inimigos. Deus tem tudo em ordem. Descanse no conhecimento de que apenas Ele é justo para julgar.
É hora de abandonarmos qualquer tentativa de protegermos a nós mesmos. Deus luta por nós enquanto lutamos em favor de outros. Pegue um tipo diferente de arma, uma arma chamada silêncio. Essa espada fica na bainha. É a mesma espada que Jesus guardou com tanta maestria. Espada que ele se recusou a desembainhar. Através do silêncio, ele salvou nossa vida, entregando a dele. Imagine como foi permanecer quieto, sabendo que o poder do céu estava disponível, com o soar da sua voz e ao alcance da sua mão. Imagine ficar em silêncio enquanto os insignificantes governadores da terra ridicularizavam seu Criador. Imagine ser falsamente acusado quando ele era a personificação da justiça. Jesus não estava em silêncio por não ter uma resposta. Jesus ficou em silêncio porque ele era a própria resposta. E levando-se, o sumo sacerdote perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou o silêncio. Mateus 26, de 62 e 63. Nenhuma palavra ou sussurro, nenhuma visão altiva, aceno de cabeça ou virada de olhos. Apenas silêncio. Como um cordeiro. Não porque Jesus não tinha nada a dizer, mas porque ele escolheu dizer nada. Da mesma maneira, existem vezes nas quais sentimos ter muito a dizer. Temos sido falsamente acusadas, mal interpretadas e até levadas diante de outros que não estão realmente procurando a verdade. Guarde sua opinião para você e veja a resposta de Deus. A pessoa que é presa é avisada que tem o direito de ficar calada para se proteger e não se incriminar sem receber aconselhamento jurídico. Às vezes, todas nós precisamos ser lembradas de que permanecer em silêncio é nosso direito. A não violência é uma arma poderosa e justa, que corta sem ferir e enobrece o homem que a utiliza. É uma espada que cura. Martin Luther King. Se Jesus, o Filho de Deus, o único inocente, exerceu seu direito de permanecer em silêncio quando se recusou a se defender diante da morte, certamente podemos fazer o mesmo diante da vida. Jesus silenciosamente avançou e tomou lugar na batalha por nós. Mesmo sendo inocente, nossa culpa foi derramada sobre Jesus como um manto, e ele não estava disposto a tirá-lo. O mundo virou as costas para aquele que abriu um caminho. Na verdade, Jesus falou mais alto em seu silêncio. Não havia necessidade de palavras terrenas ganharem voz quando a palavra celestial estava diante deles, em silêncio, enquanto traziam condenação sobre si, mesmo para que, através dele, todos fossem salvos. Qual batalha precisa ser vencida através do seu silêncio? Para avaliar essa questão, olhe para as áreas da vida nas quais você encontra dificuldade de permanecer em silêncio. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. 1 Pedro 2, 23. Você está pronta para permanecer em silêncio e observar? Confiar em Deus diante de ameaças, insultos e insinuações é um processo constante, contínuo e, em alguns períodos, até mesmo diário. Minhas irmãs, podemos fazer isso, porque Ele já foi diante de nós e abriu o caminho. Querido Pai Celestial, venho a Ti em nome de Jesus. Escolho este dia para deixar de lado o meu direito de falar e exercer meu direito de ficar em silêncio. Santo Espírito, dá-me sabedoria para saber quando ficar em silêncio e quando falar. Enquanto aquieto meu coração diante do Senhor, fala comigo. Coloca uma guarda sobre a minha boca para que eu não peque contra o Senhor. Perdoa-me pelas vezes em que fui atrás de rumores. Eu me submeto à tua sabedoria e conduzirei minha alma pelo conselho da tua palavra. Não permitirei mais que os outros falem sobre mim. Me defina. O Senhor deu a vida para me defender e apenas o Senhor é verdade e justiça. Perdoa-me pelas vezes que segui meu próprio conselho e propositadamente falei o que pensava. Entra em todas as batalhas que agora ameaçam me devastar. Irei parar de atiçar as chamas do conflito humano. Eu confiarei no Senhor quando os ataques do inimigo ameaçarem me devastar. Manterei meu silêncio na certeza de que o Senhor já venceu essa batalha.
Em nome de Jesus. Amém.